Hoje vamos aprender a trabalhar no toca-fitas do aparelho. O toca-fitas, apesar de ser um aparelho que não se usa mais, né, porque dificilmente alguém tem fita cassete hoje em dia, mas sempre que você pegar um microsystem desse, você deve deixar o toca-fitas funcionando perfeitamente. Então, o primeiro passo é desmontar e tirar o mecanismo do cassete daqui de dentro. Então, vamos tirar essa parte. E aqui está o mecanismo do toca-fitas. Percebam que o mecanismo do toca-fitas é preso por uns parafusos aqui nos cantos. Então basta a gente retirar esses parafusos, abrir a tampa da fita, e aí é só puxar que o mecanismo sai inteiro. Observe. Prontinho, agora abrimos a tampa. E aí o mecanismo está liberado do restante do aparelho. Parte da frente do mecanismo do tape, do toca-fitas. Aqui o cabeçote de gravação e reprodução. Ele é usado tanto na hora de tocar a fita, quanto na hora de fazer a gravação. Aqui o cabeçote de apagamento, que na verdade é um ímã, um pequeno ímã. Tem alguns aparelhos que o cabeçote de apagamento é um cabeçote convencional. Aqui o rolo pressor e o capsta. A função do rolo pressor e o capsta é puxar a fita na frente do cabeçote esticada e com velocidade constante, né? Aqui a bobinadeira que recolhe a fita, essa aqui, e essa aqui é a bobinadeira que alimenta. Essa engrenagem grande aqui, ó, aliás, essa engrenagem central branca aqui no meio é a engrenagem principal. Então quando a gente aperta alguma tecla, essa engrenagem ela vai tocar ou na bobinadeira que recolhe a fita, ou na outra bobinadeira, isso na hora de retroceder a fita. Aqui atrás, nós temos o volante, que é essa polia grandona, que vai ligado ao motor através de uma correia, a correia principal. Se quebrar essa correia principal, o motor gira, mas a fita não sai do lugar. Aqui nós temos uma polia menor, chamada polia central, que ela faz parte da engrenagem central, e aqui a correia secundária, que é essa aqui, ó. Se essa correia secundária desgastar ou quebrar, a bobinadeira não vai girar, logicamente. Essa polia grande, o volante, vai puxar a fita, porque essa polia grande corresponde ao capsta. Ela vai puxar a fita na frente do cabeçote, só que a bobinadeira não vai recolher. Então a fita vai saindo do compartimento do cassete e vai enroscar toda no mecanismo. Essa alavanca aqui é a alavanca da tecla de gravar. Percebam que a tecla de gravar é travada aqui, ó, por essa lâmina. Quando você põe uma fita virgem, ela empurra essa alavanca e libera a tecla de gravar. E aí você pode apertar essa tecla. Na hora que você aperta a tecla de gravar, o cabeçote de apagamento encosta na fita. A fita passa primeiro por ele cria um campo magnético e apaga, e depois vai passar pelo cabeçote que grava. Então primeiro apaga e depois grava. Agora, se a gente apertar só a tecla play, o cabeçote de apagamento não desce, ele fica na posição, só desce o cabeçote de gravação e reprodução. Então essas são as peças principais que fazem parte do mecanismo. Então, relembrando, o cabeçote principal, gravação e reprodução, cabeçote de apagamento, rolo pressor e capsta, as duas bobinadeiras, a bobinadeira que recolhe, a bobinadeira que alimenta, a engrenagem central e aqui uma outra engrenagem menor que é para girar a bobinadeira que recolhe a fita. Trava da tecla de gravar. E aqui a travinha da gaveta. Às vezes quebra essa travinha e a gaveta não fecha. Aqui a parte da frente do cabeçote, essa parte aqui encosta na fita. A fita passa por esses dois dentes, que é o guia. E aqui nós temos dois entreferros. Perceba que ele tem uma divisão aqui na horizontal. O entreferro é uma abertura feita de outro material. Então como é que funciona o cabeçote? Dentro dele tem duas bobinas. Na hora da gravação, o circuito eletrônico manda um sinal para o cabeçote chamado bias, é um sinal de frequência bem alta, daí o cabeçote vai criar um campo magnético, e aí vai junto com o bias o sinal de áudio, que vai fazer o campo magnético variar, de acordo com a música. Daí esse campo magnético variável com a música vai mantando a fita, porque a fita é feita de um plástico recoberto com uma camada de ferro ou cromo, dependendo. E daí, conforme a fita vai passando, ela vai mantando, o cabeçote vai mantando de acordo com as variações da música. Quando termina a gravação, a fita já está magnetizada com aquelas informações. Na hora de reproduzir,
A fita gravada passa na frente desse entreferro, daí o campo magnético é transferido para as bobinas e as bobinas induzem novamente a tensão elétrica, que é o sinal de áudio. A tensão elétrica induzida no cabeçote sai por esses fios aqui em cima, vão para o circuito eletrônico para ser amplificado e daí chegar no alto-falante do rádio. Então, basicamente, o toca-fitas funciona através de campo magnético. Aqui, ó. A fita é feita de um plástico mole, flexível, e por cima dele tem uma camada de óxido de ferro ou cromo, dependendo do tipo da fita. As informações são gravadas aqui na parte de cima, sendo que pro lado A é gravada a metade da pista, porque se você observar, o entreferro ele não fica no meio do cabeçote, ele fica numa ponta. Então ele grava a metade da pista da fita. Quando você vira a fita, ele grava ou reproduz a outra metade. Então os dois lados da fita são divididos assim no meio, metade da pista. E cada pista é dividida em duas, canal direito e canal esquerdo, de acordo com a posição do entreferro aqui do cabeçote. Agora vamos aprender a fazer a limpeza do toca-fitas. Basicamente a limpeza consiste no cabeçote, no rolo pressor, no cabrestante e no cabeçote apagador, porque são as partes que entram em contato com a fita. O cabeçote, se tiver ferrugem na frente do entreferro, ou ele vai reproduzir o som da fita muito baixo, ou não vai reproduzir nada da fita. Então, para limpar o cabeçote, nós precisamos do álcool isopropílico, como eu já havia mostrado na aula de CD, cotonete. Se o cabeçote estiver enferrujado, você vai precisar de um produto chamado Kaol, que é um líquido de limpar pratas, né? Pode ser outro líquido também, mas tem que ser um líquido de polir pratas. Não é o caso desse, esse cabeçote não está enferrujado, ele apenas está sujo. Então a gente pega o álcool, coloca no cotonete, e aí a gente passa aqui assim, ó, passa com força. Prontinho. O cabeçote já está limpo. A vantagem desse álcool é que ele seca rápido. E agora fazemos a mesma coisa no cabeçote apagador. Não se deve usar álcool comum nessa limpeza porque ele enferruja o cabeçote. Tem água. Você não precisa desmontar o mecanismo para fazer isso. Como aqui o mecanismo já está desmontado, facilita bastante. Olha a sujeira que sai do cabeçote. Então perceba que os dois cabeçotes já estão limpos, estão brilhantes. Agora nós vamos limpar o rolo pressor. Pegamos outro cotonete. Apertamos a tecla play. E aí encostamos na borrachinha o cotonete. Às vezes ela prende um pouquinho, mas não tem problema. Agora o outro lado. Esse cotonete aqui é meio vagabundo, então ele entorta. Você encosta firme na borracha. Aqui percebo. A ideia é o rolo pressor ficar todo da mesma cor, todo preto. Enquanto ele tiver um trilho marrom ou de outra cor, ele não está limpo. Ele só está limpo quando ficar todo preto. Olha a sujeira que vai saindo.
Eu falei, às vezes eu grudo um pouquinho no capsta, também não tem problema, é só desligar. Muito bem. E o rolo compressor está limpinho, está todo preto. E agora vamos limpar o capsta. O capsta a gente pode limpar com óxido propílico ou passar um líquido para limpar a prata, se ele estiver enferrujado. Vou limpar só com álcool. Aí a gente aperta a tecla do FF ou do réu. Muito bem. Agora a gente tira esse restinho de algodão, usando uma chave fenda, por exemplo. E aí o capstan está limpinho, o pininho está limpinho. O capstan e o rolo compressor. Percebam que na parte de trás do mecanismo a gente não deve fazer limpeza nenhuma. Porque na parte de trás nós temos as correias. Se você jogar qualquer produto de limpeza aqui atrás, por exemplo, tem gente que costuma jogar óleo aqui atrás, aqui no mecanismo. Jogar óleo, lubrificante, aqui não serve jogar nada, porque qualquer líquido escorregadio faz com que as correias escorreguem, daí o toca-fitas vai girar a fita muito devagar, ou então a fita não vai girar, ou vai dar outro tipo de defeito relacionado com a movimentação da fita. Então, vocês viram como é que faz a limpeza do cabeçote principal de gravação e reprodução, do cabeçote apagador, do capstan, que é esse pino, e do rolo compressor. Então, o toca-fitas está pronta para outra. Se a sua fita está tocando baixo ou não está tocando, o mecanismo roda, mas a fita não toca, o defeito pode ser o cabeçote que já desgastou ou abriu a bobina que tem dentro dele, ou coisas do tipo. Para a gente saber se o defeito é no cabeçote ou é no circuito eletrônico do toca-fitas, você pega uma chave de fenda, segurando pela parte metálica, e aí você vai tocar nos dois fios do cabeçote, no fio vermelho e no fio branco, sendo que o vermelho é um canal, o branco é outro canal. No fio vermelho sai som num canal, e no fio branco... sai no outro canal. Com isso, eu sei que daqui pra frente o circuito eletrônico tá bom. Se a fita não estiver tocando é porque o cabeçote tá com defeito. Às vezes não compensa nem trocar esse cabeçote, compensa você trocar o mecanismo inteiro. Porque esse mecanismo aqui é conhecido com o nome de mecanismo universal, que é um tipo de mecanismo usado em quase todos os aparelhos de som que tem um teclado manual, que é o caso desse daqui. Quando você vai trocar esse mecanismo todo, você tem que fazer a ligação lá no circuito, no jeito que estava. Outra coisa que você talvez tenha que ligar, dependendo do caso. Tá vendo essas duas lâminas aqui atrás? Essas duas lâminas formam uma microchave que tem a função de ligar e desligar o motor. Então quando eu aperto uma tecla, olha lá, perceba, o mecanismo empurra as duas lâminas e liga o motor. Quando eu dou stop, o mecanismo abre, volta à posição normal, as lâminas desencostam e desliga o motor. Liga o motor e desliga o motor. Então você vai ter que colocar a fiação de volta nessa chave também, na hora de fazer a troca do mecanismo. Agora, o que eu ia mostrar para vocês é que esse mecanismo aqui tem dois ajustes para fazer. Talvez você tenha que fazê-los na hora de experimentar o mecanismo novo. Um dos ajustes é na velocidade da fita. Dentro do motor tem um circuito eletrônico que estabiliza a tensão e tem um buraquinho aqui atrás que vai dar num trim-pot. Então aqui dentro tem um trim-pot que você ajusta para aumentar ou diminuir a rotação da fita. Se a fita estiver muito lenta ou muito rápida, você pode corrigir aqui. O outro ajuste é feito no cabeçote. Aqui o cabeçote, o parafuso do lado esquerdo vai até o final. O parafuso do lado direito tem uma mola atrás e ele não vai até o fim.
Esse parafuso aqui ele tem que ser colocado na posição que dê o máximo de som e o som de melhor qualidade. O ajuste desse parafuso chama-se azimuth. Então, na hora que você compra um mecanismo novo, o cabeçote pode estar fora de posição. Daí você gira o parafuso do azimuth, que é sempre o da direita, para obter o máximo de som e o som de melhor qualidade. Eu vou ensinar para vocês agora como é que é feito esse ajuste. Bom, agora nós vamos fazer o ajuste do azimuth. Para esse ajuste, você vai precisar de uma fita cassete que tenha sido gravada num aparelho de excelente qualidade. O ideal é você ter uma fita original, mas como hoje em dia é difícil de achar isso, pode ser uma fita que foi gravada num aparelho de boa qualidade. Mas essa fita tem que estar gravada uma música que você conheça muito bem, tanto o ritmo quanto a altura. Então você vai colocar a fita, enquanto a fita vai tocando, você vai pegar uma chavinha dessas daqui, essas chaves de relojoeiro que você pode comprar de camelô ou na loja, vende num estojinho de acrílico. E aí você vai mexer no parafuso do azimuth, você vai virar ele até você conseguir o máximo de som com a melhor qualidade possível. Perceba que você não é obrigado a girar ele até o final, você tem que deixar na posição que dê o melhor som e o mais alto. Vamos ver. Prestem atenção. Não é conveniente deixar o volume muito alto. Prontinho. E aí você deixa o parafuso nessa posição. Se você quiser, pode colocar uma colinha aqui no parafuso para ninguém tirar do lugar. Normalmente da fábrica já vem essa cola, mas o mecanismo que você compra pode não ter ela. Aí você coloca um esmalte, alguma coisa para ninguém mexer no parafuso. Em alguns aparelhos de som, na região do parafuso do azimuth tem um buraco na própria caixa do aparelho para você poder colocar a chave e ajustar sem precisar abrir o aparelho. Como eu falei, não é obrigado você tirar o mecanismo do lugar. Dá para fazer com o mecanismo na própria posição lá no rádio. Agora vamos montar de volta o mecanismo na caixa do aparelho. Aqui o mecanismo que vai ser usado. A gente encaixa ele aqui assim. Muito bem. Agora é só parafusar. Vou colocar os 4 parafusos. Já foram devidamente guardados na caixinha. Prontinho, já está parafusado. Agora devemos observar também se cada tecla encaixou no vão do botão, que fica lá na frente. Cada lâmina da tecla do mecanismo tem que encaixar bem no vão do teclado lá na frente. E aqui. Muito bem. Já na sua devida posição. Agora é só montar o aparelho e testar o toca-fitas. Vou ensinar para vocês agora como é que faz para testar a chave de gravação e reprodução do microsystem. Tal chave é acionada pela tecla REC do gravador, que entra aqui a lâmina da tecla e aciona a chave, e aí ela passa para a função de gravar. Quando apertamos o stop, ela volta para a função de reprodução, como ela está agora. Na verdade, dentro dessa chave existem várias chaves individuais. Cada 3 terminais é uma chave. Esse é uma chave, esse é outra, esse é outra, e assim por diante. Cada grupo de 3 é uma chave. Como a haste dela está para baixo, ou seja, na posição de reprodução, coloca o multímetro no X1 e mede os 2 primeiros pinos, os pinos mais próximos da haste. O ponteiro vai ao 0. Agora, você vai pulando 1, mede os próximos 2, pula 1, mede os próximos 2, pula 1, mede os próximos 2, até o final da chave. Em todas essas medidas o ponteiro tem que ir até o 0. Então, recapitulando, os 2 primeiros vão até o 0. A gente pula esse aqui, mede os próximos 2. Também pula esse, mede os próximos 2, tá bom? Pula esse aqui, mede os próximos 2, tá bom também? Pula esse, mede os próximos 2. Pula esse
e mede os últimos. Então a função de reprodução ela tá boa. Quando empurrarmos para a posição de gravar, daí começamos a medição pelos dois pinos do outro lado. Percebam que na função de reprodução, começamos pelos pinos mais perto da haste. Na função de gravar, começamos pelos dois pinos mais longe da haste. E aí a mesma coisa, mede 2, pula 1, 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 mede 2. Em todas essas medidas o ponteiro tem que ir até o 0. Feita a retirada do mecanismo do toca-fitas e a colocação de volta, agora que eu já montei o aparelho, vamos testar o toca-fita e ver se está funcionando. Aqui vai uma dica para vocês que vão trabalhar com esse tipo de aparelho. Quando você fizer o conserto, você pode até colocar a tampa dele no lugar, como está esse daqui. Mas se você só vai parafusar, depois que você já testou o rádio, o CD player, o toca-fitas, você viu que está tudo funcionando, as funções do painel, aí você põe os parafusos. Porque se tiver alguma coisa errada, fica mais fácil para abrir e olhar, porque se tiver tudo parafusado, você vai perder um tempão a abrir de novo. Então vamos ver. Toca-fitas funcionando perfeitamente. E aí está encerrada a aula de toca-fitas de hoje. Às vezes esses rádios microsystem vêm para você consertar, depois que você põe ele para funcionar de novo, você nota que toda vez que você vai mexer no volume, ele produz um raspado no alto-falante. Isso aí pode ser sujeira no potenciômetro de volume. Assim como se tiver outros potenciômetros, se eles estiverem raspando, produzindo um ruído no alto-falante, pode ser defeito de sujeira, pó acumulado dentro dele. Para tirar a sujeira e melhorar o contato do potenciômetro, nós usamos algum spray lubrificante, como por exemplo o WD-40, esse daqui, ó, que é um dos mais conhecidos, se não for o mais conhecido. Então ele vem com um canudinho que você coloca aqui na válvula e aí tá pronto. Você espirra o líquido bem na abertura do potenciômetro, espirra um pouquinho, gira ele para um lado e para o outro lado, porque aí ele vai limpar a sujeira interna. Aqui está o potenciômetro desse rádio. Como tem um pó aqui em cima dele, provavelmente dentro dele deve ter um pouco de pó também. Então, pegamos o WD-40, dá uma chacoalhada. E aí você coloca o canudinho bem na abertura dele. E espirra um pouquinho. Agora é só virar ele para um lado e para o outro lado. E aí ele está limpinho. Se o ruído que ele produz for sujeira, está resolvido, ele não vai produzir mais ruído. Se ele continuar produzindo ruído igual, mesmo depois da limpeza, porque a pista de grafite dele já está gasta, aí é a hora de fazer a substituição. Às vezes o ruído é produzido quando você vai trocar de estação, produz um chiado, toda vez que você troca de uma estação para outra. Isso pode ser devido à sujeira dentro do capacitor variável do rádio. Para limpar a sujeira do capacitor variável, a gente pega o álcool isopropílico, garrafinha, e joga um pouquinho aqui na abertura dele. Algumas gotas dentro dele. E daí, você vai girar ele para um lado, para o outro lado. Se o problema for sujeira, daí está resolvido. Que o movimento aqui tira o pó acumulado no meio das lâminas do capacitor variável. Então o potenciômetro você limpa com WD-40 e o capacitor variável com álcool isopropílico.